Oh, amados, bom dia. São exatamente 11 horas aqui no meu relógio, mas em outros lugares já são meio-dia em ponto. E eu quero aqui trazer uma palavra de reflexão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos aqueles que sempre compartilham nossos vídeos, que sempre está aí nos comentários, que está assistindo. Eu quero agradecer a todos aqueles que, pelo carinho, pelo amor e pelo respeito que tem pela nossa pessoa, tem compartilhado nossos vídeos e tem nos abençoado dessa forma, aí transferindo a palavra de Deus. Mas eu quero trazer uma palavra que vai refletir muito no teu coração, e eu tenho certeza que vai trazer muita mudança para dentro da tua casa e principalmente na nossa própria vida. Está nas cartas anônimas aos Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, capítulo 4, e no versículo 12, somente um versículo que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. A palavra de Deus, ela é a única ferramenta que pode trazer uma mudança plena, eficaz e rápida na vida do ser humano. A palavra de Deus, ela é a única ferramenta que pode mudar o caráter, a personalidade, a identidade de um ser. A palavra de Deus, ela é a única ferramenta que pode tirar a pessoa de uma situação muito precária e colocar a pessoa no lugar de destaque. A palavra de Deus diz que ele tira do monturo e coloca para se assentar com os príncipes na terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E para fazer menção desse Deus, está escrito lá em Provérbios, no capítulo 30 e no versículo 5, que ele diz: quem subiu ao céu, senão aquele que desceu? Aquele que pega todo o vento e encerra no punho de suas mãos, que pega toda a água do oceano e dá um nó nas orlas dos seus vestidos e faz uma pergunta: você conhece o nome dele e o nome do filho dele? Nós conhecemos, é Jesus Cristo de Nazaré, e é desse homem maravilhoso, desse homem aí extraordinário que eu quero falar sobre a sua palavra. João tem uma observação no capítulo 1 e no versículo 1, que o verbo, ele se desfez e se tornou-se carne, e essa carne veio habitar entre nós. A primeira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 1, diz que ele é o verbo da vida. Mas o que o autor, a carta anônima aos Hebreus, ele não quis se identificar, ou talvez os redatores, no momento de mesclar ali os livros, talvez não quis colocar o nome dele, ou o nome dele se perdeu, não sei. A palavra de Deus é inerrante, algo que não pode errar, algo 100% verdadeiro, algo eficaz, que faz a diferença na vida do ser humano e que causa sucro e marca a vida daqueles a qual se entrega. A palavra de Deus está escrito em João no capítulo 5 no versículo 24, ele diz assim: quem tem esta palavra, quem ama esta palavra, não viverá em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o poder do evangelho que Paulo fala. Eu não me envergonho deste evangelho, pois esse evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que nele crê. A palavra de Deus também está escrita em João, no capítulo 17, no versículo 17, ele diz assim: Pai, santifica-o na verdade, pois a tua palavra é a verdade. É por isso que João, no capítulo 8, no versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Não tem demagogia, não tem liturgia, não tem segredo. É a palavra que transforma a vida do homem e que te dá uma vida de sucesso. Também no capítulo 6 de João e no versículo 68, mas esse capítulo 6 de João é composto de 71 versículos. Jesus, ele começa a pregar uma palavra de exortação. Exortar é instruir. Jesus
Jesus começa a ensinar, mas a palavra de Jesus era pesada, era uma palavra que vinha de encontro ao erro, de encontro ao pecado. E ali na observação do capítulo 6 de João e no versículo 68, compondo o capítulo 6 de 71 versículo, era quase 500 discípulos que acompanhavam Jesus, mas eles começaram a se dispersar, porque a palavra que estava sendo pregada era uma palavra pesada, era uma palavra branda, mas só que Jesus Cristo, ele coloca uma observação. No versículo 67 do capítulo 6 de João, Jesus observou que todos os discípulos, eles tinham se dispersado, eles tinham ido. Aí Jesus perguntou no versículo 67 do capítulo 6 de João, dizendo: não quero vocês também ir com eles? Mas no versículo 68, Simão Pedro se levanta e pergunta para Jesus: para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Esta palavra de vida eterna quem tem é só Jesus. Só ela pode fazer uma mudança na minha vida, na tua vida. Jesus também especifica no capítulo 15, no versículo 7 deste livro de João: se a palavra permanecer em vós e essa palavra tiver em vós, pede o que quiserem no meu nome e eu vos darei. A palavra está no teu coração. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 119 e no verso 9, ele faz uma observação: como purificará o jovem o seu caminho? É uma observação, observando segundo a tua palavra. Observar é ler, observar é olhar, é observar é carregar a palavra. Mas no verso 11 de Salmo 119, o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo verso 105 do Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e também é luz para o meu caminho. Como eu posso purificar o meu coração, o meu caminho, a minha vida? É segundo a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma observação nas suas cartas aos 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 18, ele diz assim: para os que perecem, para os que não conhecem, é loucura para eles, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus e é a transformação para o pecador. Eu te faço uma pergunta: a tua vida tem mudado? É porque a palavra está enraizada, a palavra está plantada, a palavra faz morada aí dentro. Mas se não há mudança de vida, eu sinto muito, é porque não tem a observação das escrituras sagradas de Deus. A palavra de Deus, ela é a única ferramenta que pode mudar a tua vida. Mas nós temos que ler Tiago no capítulo 1 e no versículo 22, não seja somente ouvinte, mas sejam os praticantes da palavra de Deus. Esta palavra é fogo e é martelo que esmiuça a penha, como fala Jeremias no capítulo 23 e no versículo 29. Sabe por que você está aí sendo impactado agora por esta palavra? Porque ela faz mudança no pecador, ela faz mudança nas raízes dos homens. A palavra de Deus, lá em Mateus no capítulo 4 e no versículo 4, depois que Jesus, ele teve 40 dias e 40 noites que ele se apresentou de jejum e oração, e ele teve fome, e essa fome, mas era a fome da palavra de Deus. O inimigo, o tentador, se apresentou para ele e disse dessa forma: transforma essas pedras em pão. E ele respondeu dizendo dessa forma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Mateus 4:4 diz que a palavra de Deus, ela é a única ferramenta que pode transformar o vil pecador em uma nova criatura. É bem certo que Mateus no capítulo 24 e no versículo 35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. A palavra de Deus é inerrante, é algo que não erra. É por isso que João diz que o verbo se tornou-se carne, ele se tornou-se para que viesse sentir e em forma de palavra transformar a vida do homem. Mas nós temos que observar, nós temos que ler,
Nós temos que colocar essa palavra em prática. Oséias no capítulo 4 e no versículo 6 está dizendo assim: o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mateus no capítulo 22 e no versículo 29 está dizendo dessa forma assim: erreis porque não examineis as escrituras, que é a palavra de Deus, e é poder, quer ter unção, quer ter avivamento, observa as escrituras sagradas, porque ela que ensina o cristão a não andar no caminho errante. Ei, avivamento só vem depois da palavra. Ei, mudança só vem depois da palavra. Pode acontecer o que for dentro da tua igreja, profecia, visão, cura, pode acontecer os sinais que for, tem que estar baseado nesta palavra. Tem que estar de acordo com esta palavra, porque sem essa palavra não há mudança de vida, sem esta palavra não há direção de vida. É por isso que o apóstolo está bem claro em dizer, está bem claro em deixar. Se nós pegarmos o livro de João, ali Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinóticos, mas João ele tem uma visão diferenciada, mas apesar que Marcos, ele é o evangelho que mostra todas as características de Cristo, mas só que João, ele tem uma visão diferente, ele tem uma visão assim com percepção e olhar a diferença. Mateus também tem uma visão diferente nos evangelhos sinóticos. Se nós prestarmos atenção no capítulo 8 e no versículo 8 de Mateus, quando Jesus estava se apresentando ali naquela aldeia, ele estava curando, trazendo sinais, operações de maravilha, mas só que no versículo 8 do capítulo 8 de Mateus, um centurião se apresenta com Jesus dizendo: Senhor, o meu servo está lá em casa, ele está enfermo, ele está precisando. A Jesus, como ele já estava no ímpeto ali da cura, dos sinais, e muitos estavam se maravilhando, ele disse: vamos lá. Ele lançou uma palavra para aquele centurião dizendo: vamos lá e nós vamos curar o teu servo. Ele disse: não, Senhor, eu tenho homens ao meu respeito, ao meu mandado, ao meu obediência. Eu digo esse ele vai, ele vai. Se eu digo esse ele vem, ele vem. Eu também sou homem de autoridade. Manda, Senhor, somente uma palavra e o teu servo curará. Jesus se maravilhou com aquele centurião dizendo: nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ele libera nessa tarde uma palavra para o teu coração dizendo: ei, aquele teu filho vai mudar porque a palavra de Deus tem poder. Algo vai mudar dentro da tua casa porque a palavra de Deus tem poder. A tua família será abençoada porque a palavra de Deus tem poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem mudança sem esta palavra. E aquele centurião foi, e a palavra de Cristo é poder. O que está escrito em Mateus no capítulo 7 e no versículo 24, os dois fundamentos. O homem que crê, que ouve e pratica esta palavra, é semelhante ao homem que colocou e fez a sua casa sobre a rocha. Soprar os ventos, transbordar os rios, bater a chuva contra aquela casa, mas ela continuou em pé, porque está alicerçado na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Querem mudança hoje, mas não lê a palavra. Querem mudança hoje, mas não querem estar dentro da palavra. Ei, quer ter sucesso? A palavra de Deus é a palavra que vai curar, é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai mudar. Filosofia, palavras bonitas, oratórias humanas não faz diferença na vida do pecador, mas prega esta palavra. Aleluia. Anuncie esta palavra. Eu coloquei esta palavra agora meio-dia, aqui ainda é 11 horas. Aleluia. Aqui vai dar 11h13. Aí no teu estado já é meio-dia e 13. Essa palavra de meio-dia aqui para você, essa palavra de bênção, é ela que transforma, ela que dá sucesso, ela, somente ela, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, o impinto do Espírito Santo de Deus. Não há mudança,
Não há mudança sem a palavra. E eu quero deixar uma palavra para nós finalizarmos nesse começo de tarde já. Deus vai mudar aquele teu filho. Deus vai libertar o teu filho do crack, dos vícios. Exporta aqui o conjunto de vício a qual assola a tua casa, a tua família. Deus vai arrancar esse vício de lá pelo poder desta palavra. Eu libero uma palavra agora que entra pela porta da tua casa até a porta do fundo da tua casa, da tua parentela. Esse ano de 2018, pela palavra de Deus, você vai conseguir, você vai alcançar os teus projetos, sonhos arquitetados, projetados no teu coração, será alcançado e conquistado por causa da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Esta palavra que transforma o pecador numa nova criatura. Eu quero fazer uma oração para finalizar com vocês desta forma. Soberano Pai, Deus grande e tremendo, todos aqueles que ouvirem agora, Senhor, a ministração pela Tua palavra. A Tua palavra, como Tu disse a Josué no capítulo 1 e no versículo 8. Josué, não aparta da Tua boca as leis deste livro, porque tudo que Tu fizer conforme este será próspero dentro da Tua casa e da Tua parentela. Então nesta tarde, todos aqueles que estão nesta palavra, que amam esta palavra, que esta palavra, primeira epístola de João no capítulo 1 e no versículo, capítulo 2 e no versículo 3, se tiveres e me pede o que quiser eu darei. Também 1 João no capítulo 5 e no versículo 7 está dizendo, são três que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Então por esses três que testificam no céu, nós liberamos uma bênção para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa e para você, jovem e adolescente que está nos assistindo agora. Deus te abençoe. Quer ter sucesso? A palavra de Deus não tem segredo, não tem rodeio, é a palavra. Tudo que acontecer, jejum, oração no monte, campanhas, vigília, oh glória, é bom, mas só há mudança se haver esta palavra, porque Cristo é a palavra que liberta. João no capítulo 14 no versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. João no capítulo 8 no versículo 12 está dizendo, e eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terão a luz da vida. Segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, no capítulo 5 no versículo 15, ele está dizendo, ele morreu por todos, para os que vivam hoje, não vivam mais para si, mas que vivam por aquele que morreu e ressuscitou, Jesus. Amém? Obrigado por todos, mas é a palavra. Não tem mudança na vida de um jovem, de uma mulher, de um homem, de um cristão, seja a tua religião qual for, se não for através dessa palavra. Tenha uma ótima tarde abençoada. Que Deus abençoe a todos, a tua casa, a tua família, o teu empreendimento, e que Deus abra as portas através desta palavra, que a cura seja liberta através desta palavra, e receba a tua cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Eu agradeço a todos que ficaram até agora conosco, gastando seu Wi-Fi, a sua internet, mas você foi abençoado por essa tarde, por causa da palavra de Deus. Sabe por que você vai receber a cura? Por causa desta palavra. Sabe por que teu ministério vai ter sucesso? Por causa da tua palavra. Sabe por que a tua congregação é uma bênção? Por causa desta palavra. E fica com esta palavra no coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até a próxima, e que Deus o abençoe em nome de Jesus.